Os Vikings. Um nome que ecoa pela história, sinônimo de guerreiros ferozes, exploradores ousados e invasores implacáveis. Seus feitos, envoltos em uma mistura de mito e realidade, continuam a cativar nossa imaginação. Mas para entender os Vikings, é preciso primeiro entender seus navios. Estas não eram meras embarcações de madeira e lona, eram extensões do espírito viking, representações de sua engenhosidade e chaves para seu sucesso. Os Drakkars, como eram chamados seus navios, eram maravilhas tecnológicas de seu tempo. Eles permitiram que os vikings dominassem os mares, aterrorizando seus inimigos e, ao mesmo tempo, abrindo novos territórios e rotas comerciais. Esses navios eram mais do que apenas ferramentas de guerra e exploração. Eles estavam intrinsecamente tecidos na própria estrutura da sociedade viking. Desde o momento em que um viking nascia, sua vida estava ligada ao mar e, por extensão, aos navios que o navegavam. As habilidades necessárias para construir e navegar essas embarcações eram transmitidas de geração em geração. Mestres construtores navais ocupavam uma posição de reverência na sociedade viking. Seu conhecimento, muitas vezes imbuído de uma qualidade quase mítica, era a chave para o domínio das ondas pelos vikings. Os navios não eram vistos apenas como objetos inanimados. Eles eram imbuídos de um espírito, uma força vital que refletia as próprias crenças dos vikings. A proa, muitas vezes esculpida com cabeças de animais assustadoras, não era apenas um elemento decorativo. Acreditava-se que ela afastava os maus espíritos e trazia boa sorte nas viagens. Os vikings acreditavam que seus navios os carregavam não apenas pelo mundo físico, mas também para o reino dos deuses. Essa profunda conexão com seus navios permitiu que os vikings alcançassem o que parecia impossível. Eles se aventuraram por vastos oceanos, chegando à América do Norte séculos antes de Colombo. Eles navegaram por rios traiçoeiros, penetrando profundamente no coração da Europa. Eles estabeleceram rotas comerciais que se estendiam do Mar Cáspio ao Oceano Atlântico. Os barcos vikings foram as ferramentas, e o mar foi sua tela. Sua história de ousadia, engenhosidade e uma profunda conexão com o mundo natural continua a ressoar até hoje. A bravura dos vikings em enfrentar tempestades e mares revoltos é um testemunho de sua coragem inabalável. Eles navegavam por fiordes estreitos e águas calmas com a mesma destreza, sempre prontos para o que viesse. Sob as luzes da aurora boreal ou o brilho das estrelas, os navios vikings eram faróis de esperança e aventura. Hoje, esses navios são preservados em museus, lembranças tangíveis de uma era de exploração e conquista. Réplicas modernas continuam a navegar, mantendo viva a tradição e o espírito dos antigos navegadores. Festivais e celebrações em todo o mundo homenageiam esses navios, celebrando a herança viking que ainda vive em nossos corações. E assim, a alma de um navio viking continua a inspirar, lembrando-nos da coragem, engenhosidade e espírito indomável dos vikings. O termo navio viking evoca imagens de embarcações elegantes e ameaçadoras, adornadas com temíveis cabeças de dragão, que navegavam os mares com uma presença imponente. Embora esta imagem seja verdadeira para alguns navios, os vikings construíram uma variedade de embarcações, cada uma delas projetada para tarefas específicas, desde a exploração até o comércio e a guerra. Entre estas, o Drakkar, muitas vezes usado como sinônimo de barco viking, destaca-se como um testemunho da engenhosidade viking e da sua habilidade em dominar os mares. A característica que definia um Drakkar era o seu calado raso, que permitia uma navegação versátil e adaptável. Isso permitia-lhe navegar em rios e águas costeiras com facilidade, uma vantagem crucial em ataques e explorações, permitindo aos vikings surpreender seus inimigos em locais inesperados. O casco,
construído com tábuas sobrepostas de carvalho ou pinho, era leve e incrivelmente resistente, capaz de suportar as duras condições do mar. Esta construção em clinker, onde as tábuas se sobrepunham e eram unidas por rebites de ferro, criava um casco notavelmente flexível e resistente, permitindo que o navio se adaptasse às ondas. O design simétrico do Drakkar, com sua proa e popa altas e pontiagudas, era outra chave para o seu sucesso, facilitando a navegação em ambas as direções. Isso permitia uma capacidade de manobra excepcional, essencial para evitar obstáculos e realizar ataques rápidos. Podia mudar de direção rapidamente, uma vantagem vital no calor da batalha ou ao navegar por correntes traiçoeiras, garantindo a superioridade tática dos vikings. Ao contrário de muitos navios da época, que dependiam de lemes montados na lateral, o Drakkar apresentava um remo de direção montado no lado direito da popa, conhecido como steerboard. Este steerboard, de onde deriva o termo moderno estribordo, dava ao timoneiro um controle incrível, permitindo ajustes precisos na direção do navio. O elemento mais marcante do Drakkar, no entanto, era a sua vela, que proporcionava uma força motriz adicional. Feita de lã ou linho, podia ser içada ou arriada rapidamente, permitindo que o navio aproveitasse a força do vento ou dependesse de remos quando necessário, adaptando-se às condições de navegação. A vela, muitas vezes decorada com cores vivas, podia ser vista a quilômetros de distância, servindo como um aviso visual da aproximação dos vikings. Servia como um símbolo poderoso da destreza dos vikings, infundindo medo nos corações daqueles que haviam se aproximar, anunciando a chegada de guerreiros formidáveis. Cada elemento do Drakkar, desde o seu casco robusto ao seu design flexível e a sua imponente vela, refletia a mestria dos vikings na construção naval e a sua compreensão do mar, destacando-se como uma das embarcações mais icônicas da história. A relação dos vikings com os seus navios ia além da mera funcionalidade. Para eles, os navios eram uma extensão de sua identidade e cultura. Os seus dracares eram adornados com entalhes e decorações complexas, cada detalhe meticulosamente trabalhado para contar uma história. Cada elemento imbuído de significado simbólico, com a intenção de inspirar admiração e terror, refletindo a dualidade da vida viking. Estes não eram apenas floreados decorativos. Eram expressões da cosmologia viking, dos seus sistemas de crenças e da sua relação com o mundo natural. Cada entalhe e símbolo tinha um propósito e uma história. As mais icônicas destas decorações eram as temíveis cabeças de animais montadas nas proas. Estas figuras não eram apenas para ornamentação. Acreditava-se que imbuíam o navio com a força e o espírito do animal representado, conferindo ao navio uma presença quase viva. Serpentes e dragões, criaturas de mitos e lendas, eram escolhas particularmente populares. Estas criaturas simbolizavam mais do que apenas poder físico. Representavam poder, astúcia e uma ligação com o reino sobrenatural, sugerindo que os vikings navegavam não apenas pelos mares, mas também pelos reinos dos deuses e espíritos. Essas figuras ameaçadoras, muitas vezes douradas ou pintadas em cores vibrantes, serviam a um propósito duplo: intimidar os inimigos e invocar a proteção dos deuses. As cores vibrantes eram escolhidas com cuidado. Para além da proa, outros elementos simbólicos adornavam o casco, os escudos e as velas. Cada parte do navio era uma tela para a expressão artística e espiritual. Padrões geométricos, muitas vezes inspirados em desenhos de nós, representavam a interconexão e o fluxo da vida. Estes padrões eram mais do que meros adornos. Runas, a linguagem escrita dos vikings, também eram incorporadas nas decorações. Cada runa tinha um significado profundo e específico. Estas tinham significados específicos e serviam como invocações, orações, ou até mesmo como forma de gabar-se de vitórias passadas.
As runas eram uma forma de comunicação com os deuses e com os outros vikings. As cores usadas nos navios vikings eram igualmente simbólicas. Cada cor tinha um significado e um propósito. O vermelho, associado ao fogo e ao sangue, representava a força e a vitória. Era uma cor de poder e conquista. O preto, a cor do corvo, simbolizava a sabedoria e a previsão. Os corvos eram mensageiros dos deuses. O branco, a cor da neve e do gelo, representava a pureza e a resiliência. Era uma cor de resistência e sobrevivência. Estas cores, combinadas com os entalhes e decorações complexas, transformavam os navios vikings em obras de arte flutuantes, cada elemento contribuindo para a sua aura de poder e misticismo. Os navios eram uma expressão da alma viking. Os vikings compreendiam o poder do simbolismo. Eles sabiam que a aparência de seus navios poderia influenciar tanto amigos quanto inimigos. Os seus navios, adornados com estas imagens e cores poderosas, tornavam-se mais do que apenas embarcações. Eram símbolos de sua cultura e de seu espírito indomável. Eram transformados em extensões das suas crenças, dos seus medos e das suas aspirações. Cada navio era uma declaração de quem eram os vikings. A visão de um navio viking a aproximar-se, com a sua cabeça de dragão a erguer-se das ondas, a sua vela a ondular ao vento, devia ser uma visão verdadeiramente inspiradora e aterradora. Era um espetáculo que falava de poder e mistério. Falava de um povo que não tinha medo do desconhecido. Um povo que impunha respeito e incutia medo em igual medida. Os vikings eram mestres dos mares e dos símbolos.